E vamos juntos, caros e caros ouvintes, iniciando aqui mais um podcast Revista O Papel em Minutos, o programa que traz os resumos dos principais conteúdos das edições mensais da Revista O Papel, impressa e disponível também em formato digital. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP, e estou aqui com a minha editora assistente, Thaís Santi. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. Nesta edição do nosso programa, vamos destacar as principais matérias da edição de junho da revista O Papel, começando pela nossa reportagem de capa, que traz a transformação digital como impulsionadora dos processos produtivos do setor de base florestal. A indústria de celulose e papel já desfruta de uma série de otimizações e melhorias de processo trazidas pelos novos conceitos e métodos que contemplam a atual transformação digital. A revolução tecnológica em curso apresenta-se em detalhes operacionais de pequeno a grande portes e posiciona os parques fabris do setor no patamar mais elevado do estado da arte, como contextualiza Flávio Maeda, Head de Serviços Digitais da EIFRE para a América Latina. A indústria de celulose e papel vem experimentando avanços significativos, que são impulsionados pela inovação tecnológica e pela busca por eficiência e sustentabilidade. A adoção de tecnologias de automação e digitalização tem sido uma das maiores transformações, com o uso de sistemas avançados de controle de processos, sensores inteligentes e análise de dados em tempo real, que ajudam as empresas a terem uma operação mais eficiente e preditiva. Alguns dos maiores players de celulose e papel contam, por exemplo, com o apoio de sensores sem fio para inspecionar a saúde dos equipamentos críticos em tempo real. Assim, as equipes de manutenção podem atuar antes que alguma falha aconteça. Com base em dados mais confiáveis, insights ajudam a identificar oportunidades de melhoria operacional. Também apresentando um balanço dos incrementos conquistados na última década, Gabriel Morgan da Silva, gerente de serviços e internet industrial da Valmet, concorda que a evolução tecnológica salta aos olhos quando observamos a cadeia produtiva do setor. Bem, dentro da última década, tivemos diversos avanços bastante significativos. Um deles que a gente pode citar é o sistema de DCS. Na Valmet, nós temos o DNA, que já inclui medidas robustas de cibersegurança, mantendo a produção conectada e com ferramentas de monitoramento de alta qualidade, já integrado ao fornecimento padrão do equipamento. Além disso, temos o ecossistema por trás da digitalização dos nossos clientes, utilizando serviços de nuvem por meio da AWS, da Amazon, Datashop com Snowflake e outros parceiros, garantindo assim a robustez necessária e a segurança necessária, permitindo acesso aos dados e suporte na tomada de decisão diária na fábrica. E ampliando o enfoque aos reflexos da transformação digital nos serviços prestados pela Irmãos Passaúra, Bruno Delay da Silva, gerente de projetos da empresa, ressalta que as tendências tecnológicas mais recentes estão mudando não só o formato de operação, como também a entrega de valor aos clientes. Nos últimos anos, a gente tem tido excelentes resultados na aplicação de alguns softwares que a Passaura tem adquirido para desenvolver nossos planos de trabalho. E o legal desse software é que ele nos proporciona a visibilidade perfeita dos trabalhos que a gente vai executar. Seja de montagem ou manutenção, a gente convida os nossos clientes, e eu destaco aqui a equipe de segurança, juntamente com a engenharia, para, de forma visual, conseguir enxergar nos nossos vídeos toda a atividade crítica, o passo a passo dela, e aí conseguir identificar possíveis riscos e mitigá-los ou eliminá-los de forma prévia. Isso tem sido bem bacana e tem trazido um retorno bem significativo e um feedback muito legal dos nossos clientes. O futuro é ainda mais promissor, segundo os porta-vozes participantes da reportagem de capa da O Papel de junho. Contudo, Maeda reflete que a trilha evolutiva é contínua e demanda decisões estratégicas. A digitalização, a internet das coisas, a inteligência artificial e a robótica têm trazido muitos avanços de produtividade e eficiência, mas ainda há muito a ser feito. Por exemplo, ainda não sabemos qual será o impacto da IA generativa nos projetos e nas operações de plantas industriais. Por isso é fundamental contar com um plano de médio e longo prazo, que oriente a digitalização para trazer mais eficiência com a integração de processos completos ao longo de toda a cadeia de valor. Na EIFRE, a gente chama isso de engenharia de dados, que idealmente
deve começar nos estágios iniciais dos projetos industriais, a fim de permitir a maximização dos seus benefícios. A tendência é que mais empresas de celulose e papel utilizem as chamadas torres de controle, ou centros integrados de operação, por meio dos quais os especialistas de diferentes áreas utilizam as tecnologias digitais. Eu tenho uma visão bem otimista sobre o futuro da tecnologia. Eu definiria a indústria do futuro como um ambiente no qual a tecnologia anda lado a lado com o ser humano, aumentando e expandindo seu potencial. Com o apoio dela, poderemos ter muito mais fábricas no futuro, empregando muito mais pessoas, operando de forma mais sustentável e produzindo produtos melhores a um custo menor. Sobre a capacitação dos profissionais envolvidos nesse processo de amadurecimento da indústria do futuro, Delay sinaliza que há pontos de atenção. Obviamente que o desenvolvimento desses projetos e dos novos que ainda estão no papel carecem de uma mão de obra extremamente especializada, né? E para nós aqui na Passaúra tem sido um desafio encontrar esses profissionais no mercado e integrá-los à Passaúra para nos ajudar no desenvolvimento. A gente tem bastante ideias, né? A gente tem a visibilidade da tecnologia, como ela pode nos auxiliar, mas esse realmente é um gargalo, né? Fazer acontecer realmente o desenvolvimento. A gente vê como promissor o futuro, a gente tem buscado cada vez mais aplicar o que está ao nosso alcance e desenvolver novas transformações digitais aqui na empresa. A gente vê que no futuro não vai ser simplesmente um diferencial, mas sim uma necessidade, né? A gente precisa ter a visibilidade de ser uma empresa tecnológica, de entregar cada vez mais soluções tecnológicas aos nossos clientes e, consequentemente, trazer uma competitividade, uma qualidade, uma confiabilidade na informação e tudo que a gente entrega. Ainda sobre o tema, Morgan reforça qual é o papel exercido pela tecnologia atualmente e previsto para o futuro. Quando falamos do capital humano, que a gente não pode esquecer nesse tema, a união entre IT e OT é um excelente exemplo. A gente precisa garantir essa integração. E nós vamos precisar, em todo esse processo de transformação digital, pessoas com conhecimentos mais generalistas e outros mais especialistas. A tecnologia está à nossa disposição para nos ajudar na tomada de decisão, e não para tomar as decisões por si só. Registramos aqui o nosso agradecimento aos participantes da reportagem de capa para esse podcast e convidamos todas, todos e todas para conferir o panorama traçado por esses e outros porta-vozes que atuam nas empresas fornecedoras vencedoras do Prêmio Destaques do Setor 2023, com detalhados exemplos práticos que trazem em nossa reportagem de capa deste mês. Portanto, acessem a matéria em revistapapeldigital.org.br ou pelo portal newspoolpaper.com, ou aguardem a revista impressa que chegará em breve nas suas residências. E dando sequência aos destaques da edição de junho da Revista Papel, seguimos agora para a entrevista realizada com a pesquisadora da Embrapa Cerrados, Alexandra Duarte de Oliveira, uma das autoras de um estudo coordenado pela Embrapa Cerrados em parceria com a Universidade de Brasília. O estudo em questão constatou que plantios de eucalipto são capazes de armazenar grandes quantidades de carbono na biomassa, assim como as áreas de cerrado nativo, ambos contribuindo para a mitigação de gases de efeito estufa, em especial o gás carbônico. A pesquisadora esclarece que há diversos trabalhos sobre estoque de carbono no solo e mitigação de gases de efeito estufa em áreas de cerrado convertidas em lavouras ou pastagens e que, apesar da expansão da cultura do eucalipto no bioma, ainda há pouca informação quanto ao impacto dos plantios sobre os estoques de carbono e as emissões dos gases. Vocês sabiam que as florestas, sejam elas nativas ou plantadas, de modo geral, apresentam uma grande capacidade de fixar carbono? Então, a pesquisa precisa avançar em métricas e referências em relação a essa quantidade de carbono e em quais compartimentos nós temos essa maior quantidade de carbono acumulado. Sejam esses compartimentos raízes, folhas, ramos, serrapilheira e solo, esse grande reservatório de carbono ao longo do tempo. Parte dessas informações já são consagradas na literatura, mas quando nós trabalhamos esse particionamento, seja
da biomassa aérea, seja da biomassa subterrânea, nós temos sim um vácuo de pesquisa, um nicho de pesquisa, e praticamente não temos informações, principalmente nas nossas condições tropicais, quiçá no nosso bioma cerrado. Nesse estudo, os resultados de carbono foram apresentados em compartimentos, de forma completa, solo, planta, atmosfera. E vale destacar que a fixação de carbono pela vegetação nativa e sistemas florestais, bem como a redução da emissão de gases de efeito estufa pelas atividades agropecuárias e industriais, podem ser remuneradas, podem contribuir para a remuneração de serviços ambientais e, assim, ajudar na regulação do clima tão importante nas nossas condições atuais, né? Alexandra, o nosso muito obrigada pela participação em nosso podcast. Importante contribuição do estudo para os avanços no desenvolvimento florestal. Convidamos a todas, todos e todas à leitura na seção entrevista da edição de junho, onde a Alexandra aborda mais detalhes sobre o desenvolvimento do trabalho, revela quais resultados foram encontrados, destacando ainda o potencial de contribuição que as informações apresentam no combate aos efeitos da mudança climática. E com estes dois principais destaques editoriais da edição de junho, vamos encerrando este primeiro bloco do nosso Papel em Minutos, o programa que resume os conteúdos da revista O Papel há 85 anos em circulação mensal impressa no Brasil e no mundo. O nosso segundo bloco deste programa, como sabe quem nos acompanha, é dedicado aos destaques de colunas e colunistas. E neste O Papel em Minutos da edição de junho, nossos convidados são Márcio Funchal, que assina a coluna Estratégia e Gestão, e Rogério Parente, autor da coluna Competitividade em Foco. E começamos conversando com o Márcio sobre um tema importante que ele aborda este mês em sua coluna, a evolução de custos de produção no Brasil na última década. Olá, Patrícia, e olá a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Na coluna Gestão Estratégica desse mês, a análise que eu apresento considera um recorte temporal, então eu faço uma comparação da situação de hoje frente a uma situação dos últimos 10 anos. Então, para verificar como é que se transcorreu a evolução dentro dessa janela de tempo, né? O foco é analisar a composição dos custos industriais do setor de celulose e papel. Separei 4 grandes grupos, agrupando as contas de custos de fabricação em 4 grandes elementos. Então, a primeira conta de matéria-prima, insumos e utilidade, depois a parte de mão de obra, salários, benefícios, os custos comerciais, então custos de comissão de vendas, representantes comerciais, os custos de participação de feiras, o esforço de marketing e uma conta de generalidades, onde eu coloco como o agrupamento das demais contas inseridas no processo de fabricação. Manutenção, custo de compra e aluguel de máquinas e assim por diante, né? Treinamentos e tudo mais. A separação dentro do setor de celulose e papel foi feita em 4 grandes agrupamentos. Então, primeiramente uma indústria de celulose, depois uma indústria de papel cartão e papelão, depois uma indústria de embalagens de papel, papelão e papel cartão e os demais produtos fabricados a partir de papel. Okay? Então, dentro desses 4 subconjuntos, a gente vai ter uma análise temporal da evolução dos custos. O que é mais impressionante é, para todos esses 4 agrupamentos, a gente tem claramente um crescimento da relevância dos custos de matéria-prima, insumos e utilidades. Só para ter uma ideia, no setor de celulose hoje, a gente saiu num patamar de em torno de 20% lá há 10 anos e hoje esta conta de matéria-prima, insumos e utilidade representa 30%. Lembrando, né? Celulose, fibra marrom e fibra branca. Nas demais mais agrupamentos, então, tanto na indústria de papel e papelão, na indústria de embalagens e de produtos diversos, as contas saíram em torno de 50% há 10 anos, passando a representar hoje em torno de 60%.
Para toda a indústria de celulose e papel, produtos diversos, a conta de matéria-prima, insumos e utilidade cresceu drasticamente neste período. Logicamente, como uma conta acaba tendo mais importância, as demais acabam se adequando, acabam se reduzindo, né, de importância dentro da composição dos custos totais, tá ok? Comparativamente, a mesma análise é feita para dois outros setores que também utilizam madeira no processo produtivo, né? Então, a indústria de móveis e também a indústria de desdobro de madeira, que engloba ali fabricação de madeira serrada para construção civil, portas, esquadrias, pisos, chapas de madeira e assim por diante. Curiosamente, na indústria de móveis, a composição dos custos praticamente não mudou nesse período. E já na indústria da madeira, a gente também teve um crescimento da importância da representatividade do custo de matéria-prima, insumos e utilidades, mas não na mesma taxa, digamos assim, do setor de celulose e papel, né? Então a gente saiu lá de uma representatividade de 50% e não chegou a 60% agora. De qualquer forma, ainda mostra que todas essas indústrias destacadas têm hoje uma dependência maior no seu custo total de fabricação nesta conta específica, matéria-prima, insumos e utilidades. Então, qualquer variação hoje dentro deste componente de custo é muito mais significativo do que nos demais itens da sua composição. Mas como a Patrícia comentou, né, para ver todos os detalhes dessa análise, só acessar o site da revista Papel ou, para quem recebe a versão física, conferir lá na revista, na sua recepção da indústria. Muito obrigada, Márcio, pela sua participação em nosso programa e resumo sobre sua análise em destaque este mês na coluna Estratégia e Gestão. E você aproveitou, Patrícia, a presença do Márcio Funchal em nosso programa para falar com ele sobre um assunto relevante, o cenário da produção de madeira no Brasil, correto? Corretíssimo, Thaís. Como o Márcio acompanha de perto este tema, eu falei com ele aqui em nosso Papel em Minutos, pedindo então um breve panorama do cenário de produção de madeira em nosso país. Assunto este que periodicamente entra na mídia, gerando dúvidas sobre o futuro, para que ele possa então esclarecer aos ouvintes se haverá risco ou não de faltar madeira para as atividades de produção da indústria de celulose e papel. Para considerar a questão de abastecimento da indústria com base em floresta, a gente precisa separar lá no começo da cadeia as grandes verticais desse setor. Uma das verticais é a produção de produtos fabricados a partir do pinus, celulose marrom. A outra vertical considera toda uma cadeia de indústrias que são baseadas na fabricação de produtos com celulose branca, eucalipto, caso brasileiro, né? São situações completamente distintas e também distintas não só em relação ao tipo de cadeia produtiva, mas em relação à localização das indústrias. Então, a realidade que a gente tem, por exemplo, de uma indústria lá no Rio Grande do Sul, independente da base florestal, se é pinos ou eucalipto, é diferente da realidade de negócios de Santa Catarina, do Paraná, ou do Mato Grosso do Sul, ou lá do Nordeste. Então, as características regionais e da composição da vertical onde essa indústria está instalada, né, se é de pinos ou eucalipto, vão trazer uma dinâmica do modelo de abastecimento completamente particular. O que acontece aqui no Brasil, já pelo menos nos 10, 15 últimos anos, na indústria baseada no pinus, celulose marrom, onde a gente tem ali fortemente uma indústria baseada na embalagem de produtos, né? Então, papel craft, papel ondulado, as embalagens longa-vida, muita embalagem para produtos diversos ligados a todos os segmentos industriais, né? A gente tem uma limitação da capacidade de crescimento da base florestal. Por quê? O pinus tem a localização geográfica limitada por uma alta competição para outros usos da terra. Então, a gente tem ali uma base florestal localizada do estado de Minas Gerais para o sul e completamente enraizada numa região altamente agrícola, agropecuária. Então, a competição pelo uso da terra nesta região, nessa porção do Brasil, ela impede
limita muito a capacidade de expandir uma nova frente florestal. Nesses últimos 15 anos, nós tivemos uma série de processos de compras de ativos florestais pelas empresas de celulose e também outros competidores, né? Indústria de chapas e assim por diante. Por isso, explica-se então a nossa incapacidade, digamos assim, né, de crescimento dessa base florestal, exatamente pela competição pelo uso da terra. As grandes indústrias de celulose, quando precisam expandir sua capacidade de produção industrial, precisam comprar florestas que já estão no mercado, já pertencem a um determinado grupo econômico, e só que essa floresta acaba abastecendo uma série de outras indústrias de segmentos concorrentes, a indústria de chapas, a indústria de madeira serrada e assim por diante. Então, cada vez que você faz uma expansão na celulose marrom, de parque industrial, de celulose, você está tirando uma parte da floresta que atenderia a esses outros segmentos. E você acaba sempre gerando um descompasso, né? Bom, e aonde que a gente também tem bastante movimentação, tanto de agregação de mais capacidade de produção, via expansão da indústria, ou novas plantas, é na celulose branca. Hoje nós também temos um descontrole em termos de capacidade de abastecimento e o atendimento das indústrias. Então, o que nós temos hoje no mercado são indústrias indo buscar madeira mais longe daquele logística ideal, então buscando madeira a 500, 600 quilômetros de distância, coisa impensável. Não há custo ou otimização de custo que justifique esse tipo de atitude, simplesmente pelo fato de que não tem madeira perto. O custo de produção na média, né, dessas indústrias hoje está muito mais alto daquilo que foi planejado, porque a base florestal ao redor da indústria ainda não está formada, não existe. E tem regiões que não vão existir, porque entra naquela mesma questão do Pinus. Foi expandida uma indústria numa região do país onde a competição pelo uso da terra com outros usos, agropecuária, com frutíferas, com agronegócio, é muito grande. Então não tem como expandir base florestal economicamente viável, né, pensando nessa região consolidada. A empresa vai continuar buscando madeira longe. Novas plantas estão já sendo finalizadas ou em anúncio, só que essas novas indústrias têm tempo ainda de formar o início da base florestal até que comece o seu funcionamento. Então, esses novos projetos, dependendo da região, estão equacionados em termos de capacidade de abastecimento. Mas hoje, o que a gente tem para este mercado de celulose branca é um descompasso. A gente está, digamos assim, consumindo o estoque, consumindo a gordura que a gente tem dentro da capacidade de abastecimento, né? Tirando de regiões onde você, em princípio, tem excesso, mas o excesso é programado, estava planejado para funcionar. Então, empresas que estão com o timeline correto, porque as suas indústrias ainda não estão em operação, então dá para comprar, dá para vender para o mercado hoje a floresta que eu vou consumir lá para frente, porque ainda não estou com ela em condições de funcionar, né? Então, eu vendo para quem não tem, com a expectativa de que esse estoque vai ser reformado para frente e lá mais adiante essa indústria entrando em operação vai ter a sua base florestal novamente em capacidade de atendimento. Em princípio, o mercado todo se regula, novos fundos, novos gestores, o próprio produtor rural vai acrescentando novas florestas ao redor dessas novas indústrias e o mercado, em princípio, se continua tendo a capacidade de se autossuprir. Mas, independente disso, a gente com certeza vai continuar tendo indústrias que não vão ter a floresta perto de si, que vão ser oneradas por ter que trazer uma madeira muito longe, fazendo com que o seu custo de fabricação fique acima daquele planejado ou acima do ideal, né? Mas são situações que a gente está convivendo e dificilmente vai conseguir resolver isto no curto prazo, sequer no médio prazo. Fortes emoções em relação aí às dinâmicas de preços e abastecimentos para os próximos anos. Eu acho que tudo está bem calculado na mente do gestor, o investidor está ciente dessa problemática, porque as empresas têm que mostrar esses números dentro dos seus resultados financeiros, né? E
A necessidade de boas estratégias de negociação com os players do mercado se torna cada vez mais importante, para não deixar a fábrica parada e ter a capacidade de continuar gerando resultado dentro dos negócios. Então é isso, espero ter atendido aí as dúvidas. Caso alguém tenha mais alguma questão, pode entrar em contato lá na Revista Papel, na BTCP, a gente vai continuando aí a questão dos debates em relação a essa dinâmica do abastecimento de mercado. Um abraço. Nossos agradecimentos ao colunista Márcio Funchal pelos relevantes comentários e explanação de detalhes sobre este cenário da produção de madeira no país. E vamos conversar agora com o colunista Rogério Parente. Olá, Rogério. É uma grande satisfação estar contigo em nosso Papel em Minutos, edição de junho, em que você traz como tema em sua coluna o desenvolvimento de pessoas como um investimento inteligente para o futuro das organizações. E gostaria que você comentasse aqui com os ouvintes a seguinte questão. No passado, eram as empresas que assumiam a maior parte deste investimento em capacitação profissional. E depois chegamos a um momento da gestão em que as próprias pessoas deveriam investir em seu desenvolvimento. Como ocorreu este movimento e como estamos hoje? Olá, Patrícia, tudo bem? Obrigado aí pelo convite de participar aqui do podcast e falar um pouquinho sobre essa questão de desenvolvimento de pessoas, que foi a abordagem do artigo desse mês, né? Gostaria de começar falando, né, respondendo a sua primeira indagação, que realmente as organizações no passado elas investiam muito na sua força de trabalho, investia bastante nessa força de trabalho para que essa força de trabalho pudesse desenvolver as atividades da organização, as atividades estratégicas de crescimento, as atividades que fossem competitivas para aquela organização, né? Ao longo do tempo, a pressão por reduções de custo, né, por maior produtividade, fez com que as organizações repensassem o modelo. Então, elas, não, olha, o colaborador, como ele vai se beneficiar também de todo o processo de desenvolvimento, é justo que ele também, vamos dizer assim, divida um pouco dessa carga de desenvolvimento conosco, né? Então, a partir daí, muitas organizações mudaram esse modelo aí. Basicamente, aí no início dos anos 2000, ela começou a ter essas mudanças, né? Hoje, o que acontece? A tecnologia ela está avançando a passos largos e cada vez trazendo novas tecnologias totalmente inovadoras, né? O próprio Fórum Econômico Mundial, no relatório anual sobre o futuro do trabalho, ele já afirma que no Brasil nós vamos precisar, nos próximos anos, requalificar, ou seja, treinar totalmente em novas atividades as pessoas para que elas possam desenvolver os trabalhos dela no futuro. Alguns desses conhecimentos são novos, muito novos, e às vezes não estão nem disponíveis no mercado para que as pessoas consigam comprar. Então, são tecnologias, às vezes, proprietárias, são tecnologias que estão chegando, né, recentemente no mercado, e a empresa precisa agora, né, os gestores vão precisar chegar a um meio termo em relação a isso, de como eles vão continuar mantendo o processo de desenvolvimento das equipes deles dentro desse processo de aceleração do uso da tecnologia em relação aos custos que eles têm, né, que eles vão ter em relação a isso. Então, eles vão ter que chegar a um meio termo, até onde faz sentido ser do funcionário, né, e até onde faz sentido ser da empresa. Eu acho que vai ser o grande desafio agora para os próximos meses, para os próximos talvez 2, 3 anos, como é que as organizações vão fazer para elas crescerem e os funcionários terem as habilidades que eles precisam, né? Elas vão investir ou o funcionário vai investir? Existem tecnologias, existem certas habilidades que vão custar muito caro, que são coisas novas, elas custam valores altos, né, de desenvolvimento daqueles funcionários. Será que os funcionários vão ter condições deles arcarem com os seus próprios custos para se desenvolver? E, por outro lado, a empresa, será que ela vai aguentar esperar até que esses funcionários consigam se desenvolver, né? E aí, no período, que se for um período de médio prazo, será que já não entrou uma nova tecnologia que muda tudo e aí já se cria uma nova necessidade? Vou parar por aqui, senão a gente começa a fazer o spoiler do artigo. Agradeço aí mais uma vez e um grande abraço.
Agradecemos o colunista Rogério Parente pela presença em nosso O Papel em Minutos, edição de junho. E vamos assim, fechando este segundo bloco do nosso programa, destacando a todas, todos e todas que a BTCP lançou recentemente a Universidade Setorial, um novo conceito de educação para os profissionais da indústria de celulose e papel, tendo como missão levar conteúdos práticos e inovadores de ensino, que pode ser conferida em universidadesetorialabtcp.org.br. O terceiro e último bloco do nosso Papel em Minutos, edição de junho, é dedicado a alguns destaques de notícias, aos agradecimentos aos anunciantes da edição impressa do mês e a chamada de capa da próxima edição da Revista Papel, julho 2024. Já começando com o nosso radar, destacando o lançamento do papel higiênico Supra pela Bracel, E também o avanço do projeto Sucuriú da Arauco. o investimento da Irani de mais de 80 milhões de reais para a modernização e ampliação do Parque Fabril. E temos a notícia do anúncio pela melhoramentos da construção de uma fábrica de embalagens sustentáveis em Minas Gerais. E também a MD Papéis, que zerou suas emissões de carbono e energia. E assim vamos encerrando estes destaques do radar, indicando a todas, todos e todas a leitura na íntegra destas e de muitas outras notícias da nossa coluna Radar, que pode ser lida em nosso novo portal de notícias, o newspoolpaper.com, que quem não acompanha precisa começar a acompanhar e a nos seguir nas redes sociais, Instagram e LinkedIn, pois temos atualizações diárias de informações. E vamos passar agora aos agradecimentos aos nossos anunciantes, Patrícia. Claro, Thaís. E quem são as empresas apoiadoras da nossa edição impressa da revista O Papel de junho? São as empresas Eifer Brasil, Andritz Brasil e Action Brasil Indústria Química. E também temos a BASF, a Cenibra e a Irmãos Passaúra. E também a Quimira Chemicals Brasil, a Valmet e a Havana Indústria e Comércio de Produtos Químicos. E fechando a nossa passarela de empresas destaques anunciantes deste mês, temos a Zinga. Nossos agradecimentos, então, a todas as empresas que nos apoiaram nesta edição. E agora passaremos à nossa chamada de capa da revista O Papel, a edição de julho de 2024. Teremos como destaque de capa no próximo mês a Bracel e a consolidação de sua trajetória de mais de 20 anos no Brasil. Portanto, parceiros da Bracel, juntem-se a nós para contar esta história de grande sucesso da empresa, que adentra ao segmento tixo também no setor de papel. Ótimo convite, Patrícia. E seguimos encerrando, então, nosso programa O Papel em Minutos, edição de junho de 2024. Deixando um grande abraço a todos, todas e todes. E aguardamos vocês na nossa próxima edição deste programa, que traz sempre os resumos dos principais conteúdos editoriais da revista O Papel Mensal Impressa, que completou em 2024 seus 85 anos de circulação no Brasil e no mundo.